Se liga, quem pode estar chegando aí para o Super Mundial, família Palmeiras. É isso mesmo. Já deixa o like aí, se inscreve no canal para fortalecer aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no corte aqui, Globo Esporte, e também um cortezinho também da TV Gazeta, onde trouxeram as últimas informações do Verdão sobre essas contratações e a preparação para a final do Paulistão. Beleza, turma? Fica até o final do vídeo, já deixa o like, coloca aí no comentário a opinião de vocês. Vamos para o vídeo. O Palmeiras agora. Vamos falar com Júlia Dotto. Júlia Dotto, boa tarde, prazer estar falando contigo sempre. Palmeiras treinou ontem, domingo de manhã, o Abel tá colocando os caras pra treinar, é isso? E tem gente voltando? Salve, Fred, bom início de semana pra você, pra quem nos acompanha. Dureza, né, meus amigos? A semana começou cedo aqui no Palmeiras, no domingo. Hoje pela manhã os jogadores também já treinaram, já saíram aqui da academia de futebol, a maioria. E a boa novidade, Fred, é o retorno do Maurício. Voltou a treinar normalmente com os companheiros. O Maurício estava fora da equipe desde a metade do mês passado, quando teve uma luxação no ombro direito no jogo contra o São Paulo, ainda na primeira fase do Paulista. Ele passou por cirurgia e, como a gente falou, tá treinando normalmente, mas tá fazendo também a transição física, então não é uma certeza de que ele estará à disposição para o jogo de quinta-feira. Ele surge como dúvida e também como uma carta na manga para o Abel Ferreira, né? Caso ele esteja disponível, são duas boas notícias. Uma, porque ele é o artilheiro da equipe na temporada junto com o Estevão, e também porque ele faz uma sombra aí para o Rafael Veiga, que vem sofrendo algumas críticas. Fred? Não, sem dúvida, Júlia. Ele era um dos melhores jogadores do Palmeiras no Paulista, então pintando na final, vai saber, né? Seria uma surpresa boa para a torcida do Palmeiras. Agora, uma surpresa que a torcida não quer é do Everton e do Estevão, né? Porque eles estão na seleção, né? Vão estar disponíveis amanhã pro Dorival, mas eles vão ter que voltar meio a milhão pro jogo da final de quinta, né, Júlia? Põe a milhão nisso, amigos. Na verdade, o caso do Everton e do Estevão é até um dos mais fáceis, porque eles vão estar em Buenos Aires com a seleção, então vão voltar de voo comercial. É uma logística um pouco mais fácil. Mas aí, meus amigos, ainda tem os gringos, que vão estar na Colômbia e na Bolívia. O Richard Rios com a seleção colombiana e os uruguaios, o Emi Martínez, o Facundo Torres e o Piquerez. Esses 4 atletas vão voltar em 2 voos fretados já no dia 25 mesmo, para que no dia 26, que o horário do treino vai ser um pouco diferente, vai ser à tarde, eles estejam à disposição. Todos esses que foram titulares na partida de ida, 6 titulares do Abel Ferreira, que vão ter uma sessão de treinamento. O Abel vai ter uma sessão de treinamento com a equipe completa para tentar virar o resultado em Itaquera e buscar o tetracampeonato paulista inédito. Fred? Fechado, Júlia. Muito obrigado. Bom trabalho por aí. Gustavo Gomes. E aí, esse xerifão vai jogar na quinta? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, o Gustavo Gomes, ele ainda tá entregue ao núcleo de saúde e performance aqui do Palmeiras, assim como o Paulinho. Mas os dois trabalharam com bola recentemente aqui no centro de treinamentos do Palmeiras. É bem verdade que os dois estão distantes de jogar essa final, esse segundo jogo da final que acontece na próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena. Os torcedores do Palmeiras, eles sonham com a presença do Paulinho, pelo menos no banco de reservas, mas o Paulinho e o Gustavo Gomes, como eu disse, estão entregues a esse núcleo aí do Palmeiras. O Maurício, por exemplo, que lesionou recentemente o ombro, ele já está entregue à transição física e já está trabalhando normalmente, sem nenhum problema com os demais companheiros aqui no gramado da academia de futebol. Então esse é bem capaz, sim, que fique pelo menos no banco de reservas, um cara que vinha sendo muito útil ao Palmeiras antes de se machucar naquele jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, lesão que, repito, ele teve no ombro. Já o Gustavo Gomes e o Paulinho estão um pouco distantes, sim. Gustavo Gomes, capitão, xerife do Verdão, né? A torcida do Palmeiras gosta muito dele. E o Paulinho nessa expectativa, como eu disse ontem aqui no Gazeta Esportiva, né? Um cara que chegou por muito dinheiro, uma das principais contratações do Palmeiras na história do Palmeiras, quando a gente fala de valores envolvidos, mas ele ainda está entregue a esse núcleo aí de saúde e performance, não começou a transição física, então fica distante realmente aí a participação dele nesse derby decisivo diante do Corinthians. O Lucas Evangelista, que vem sendo muito bem observado aqui na academia de futebol. O pessoal está gostando muito dele, a comissão técnica, ele foi recentemente apresentado, veio lá do Red Bull Bragantino, Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais para contratar esse jogador, a liderança dele dentro dos treinamentos, o Palmeiras está gostando muito, o Abel
legal, gostando muito, ele conversando muito com os jovens também, é um cara que tem uma história de vida muito importante, já tem 30 anos, rodado no futebol, já jogou na Europa, já jogou aqui no Red Bull Bragantino, passou pelo São Paulo, então tem uma carreira importante e está sendo muito importante também nesse contato com os jovens aqui no Palmeiras. A galera, repito, está gostando muito dele e ele deve ser bastante utilizado sim pelo técnico Abel Ferreira depois do Campeonato Paulista, né? Não pode jogar essa final contra o Corinthians porque já atuou pelo Red Bull Bragantino exatamente nesse Paulistão de 2025. Devolvo para vocês aí com essas notícias aqui do Palmeiras, que segue se preparando, claro, para esse Super Derby. Daqui a pouquinho eu volto com uma palavrinha da presidente Leila, hein? Continua falando bastante, continua dando entrevistas, sempre bom ouvir a presidente do Palmeiras, faz colocações importantes. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra da Leila aí sobre um assunto importante aqui no programa, tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí, Paulinho e Gomes, distantes aí desse derby. Beijo grande, Zé. Então o plano de Abel Ferreira pode passar pelo Maurício. Que é um jogadorzão, mas tá sem ritmo, Uma né? das novidades, está sem ritmo, mas vinha jogando muito bem no começo da temporada, já encerrou bem 2024, estava fazendo gols, caiu ali muito certinho do meio para frente no time do Palmeiras, aí se machucou, pode ser uma surpresa. O Abel que deve jogar com o Mike pela direita, pode aprontar algum sistema tático diferente, alguma coisa o português vai tentar tirar da cartola, Garrafa. E precisa, né? Porque o Corinthians tem uma vantagem, não é uma vantagem enorme, mas em caso de um gol do Corinthians, por isso que eu falo que o Corinthians tem que jogar o jogo. Um gol do Corinthians complica demais a vida do Palmeiras. É uma partida com muitos ingredientes. E nessa partida, na mesma situação do Garro, vale para os jogadores do Palmeiras. O Gomes, pela experiência que tem, se ele tem condição plena de jogo, eu vou com o Gomes. Eu vou com o Gomes em relação Esse ao vai Mikael. fazer falta. Esse é jogo pra ele. O pessoal falando, a parte da torcida do Palmeiras, não, o Gomes não tá no... É o Gomes, É o Gomes, é decisão, também. ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Se eu tenho o Gomes, vai a 70%, 80%, para mim joga Gomes. O Maurício, eu tô com o Silvestre, se ele tiver condição, vai realmente começar jogando pelo bom momento, precisa saber o quanto ele aguenta, talvez se ele não aguenta 90 minutos, espere para começar. E sobre o Paulinho, como é decisão de campeonato, Eu não poria. se você tem condição mínima, Michele, se ele pode jogar 20 minutos... ponho Você no banco. colocaria? 20 minutos? Coloco no banco. Eu ponho no banco. Coloca a bundinha no Eu banco. também. Faltando 10 minutos lá, 10 precisou, minutos, arrisca, nada. joga Põe, ele, jogador joga ele aos Mas leões. vocês começariam com ele? Não. Também não. Talvez nem seja relacionado. Mas eu entendo Mas que se no ele tiver banco, uma sim. condição mínima de disputar pelo menos que seja 20 minutos, 15 minutos, leva para o banco. É Corinthians e Palmeiras, Michele. Palmeiras e Corinthians. Gente... É jogo pra entrar com Garrafa, com Hoje Silvestre, tem Brasil e Argentina, tá tudo bem. Peso pesado. Mas não adianta, quinta-feira o bicho pega. Vamos ver. Quinta-feira. Estarei lá, hein? Estarei lá. É quinta-feira e a torcida do Chico Lang lá na redação é porque o Ramon não faça nenhuma bobagem, né? O Ramon é aquela história, né? Ele é meio saci, né? Ele vai na tese De do tanto saci. enfeitar. Às vezes, ele às vezes monta um time bom. De tanto enfeitar, né? O diabo fazendo o saci lá, tanto enfeitar com a perna. Ó, só falando uma coisa do Saci. Fala. Você vai falar Sério, que você viu não Saci, viu? Michele. As Não. damas primeiro. Não, ia falar que teve um aviador que Pode caiu na falar isso hoje em dia, Ele né? caiu na floresta. E você não viu que ele falou que foi ajudado por criaturas da floresta? Eu acho que até um saci. Eu vou te mandar essa Você notícia. tá boa pra ir conversar com a hora minha que eu- esposa, com a hora Renata. que eu vi, eu falei, tá vendo? Ela faz conexões com Mas eu já vi o ETs, Saci, já caramba. falei isso. Hoje eu vi um puto na sala de casa. E o quem? Segue. Puto? O que é? Calma. Puto? Vulto. Um vulto? Vulto. Ah, vulto toda hora. Eles estão... Eu vejo vários também. Vai, é o seguinte, Já viu o amigo... Vulto sentado na cadeira da mesa? Amigo, já vai pro merchan? Posso falar você só tem mais uma coisa, coisa? dá um spoiler, assim, deixa a pessoa com apetite. Vai. Apetite sexual, né? É Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. É. Certo? No pique. Mas Mas, tá rolando uma dobradinha dos dois pra trazer jogadores. eita! Fala, Silver. Falar um pouquinho dessa parceria do Palmeiras. Dobradinha, você porque falou? Eu falei dobradinha, mais uma parceria para repatriar, entre aspas, aí, jogadores que estão disputando eliminatórias. Então, pelo lado do Corinthians, olha só, um voo fretado que vai buscar na Venezuela, que enfrenta hoje o Peru na Venezuela, eliminatórias, Martínez, que joga pela Venezuela, e o Carrilho. O Corinthians mandou, inclusive, um fisioterapeuta para já, no avião, na volta, nesse voo fretado, já realizarem tratamentos tal, de recuperação, porque amanhã o Corinthians vai ter o elenco, teoricamente, completo para fazer um treino, assim como o Palmeiras antes da final. Um voo fretado, aí sim, a dobradinha Palmeiras e Corinthians,
esse voo vai trazer da Colômbia, onde jogam também nessa noite Colômbia e Paraguai, o Richard Rios e o Romero. Curioso, né? Porque eles vão se enfrentar nas eliminatórias, vão se enfrentar na final do Campeonato Paulista e virão no mesmo avião. Achei bem interessante essa parceria No aqui. mesmo avião? No mesmo avião. E o Félix Torres, esse aí vai ter que se virar num voo normal, voltando lá do Chile, onde o Equador encara o Chile pelas eliminatórias sul-americanas. E na quarta-feira, tanto Palmeiras quanto Corinthians devem ter força máxima para um treinamento para o jogo de quinta. Quinta-feira. É quinta-feira. Tem mais Corinthians no Gazeta Não, Esportiva. e assim, Você não vai falar? é interessante. Você falou que se fosse o Romero não voltaria nesse avião. Não. Ou vice-versa. Não voltaria no vai que avião. coloca Não uma coisinha voltaria na- Da no Leila. avião da presidente do Palmeiras. Só ele, só. Por quê? Não, aí, gente. Ele ia não, desviar, vamos lá. levava Nós ele pro vamos- Triângulo não das é isso, Bermudas. Não, tô brincando. Corinthians, Palmeiras tá jogando, não conhece Corinthians e Palmeiras. Eu vou velho. dedar o diretor. Vai, fala. Eu vou dedar o Ai, diretor. não, cuidado, você vai falar em O minhas diretor costas. falou, Silvestre, já pensou se esse avião que vai trazer o Romero e o Rios desvia a rota e vai lá pro Japão? Porque o Rios costuma não dar muito certo em jogo contra que o é Corinthians, isso? né? E o Romero é o... Não foi você, diretor? Uma piadinha? Ah, então foi ele, não, sim. não foi você, diretor. Não Você foi jogou você. nas costas do diretor. Pera, eu não entendi Desvia. nada. Você tá dizendo que poderiam desviar a rota do avião? É uma brincadeira, claro, Ou né? colocar, Porque o tipo, Richard Rios andou aquele chá entregando de- jogos contra o Corinthians, lá na Arena e agora, nesse último. E o Ah, Romero vem acontece. jogando bem. E o Romero viria junto. Então desvia, leva o Rios lá pro outro lado do mundo. O mais interessante, Sobe com o Rios. Não, o mais interessante E o é Romero Ele deve vai de estar Nogueira. felizão de o ouvir mais você falar isso. interessante e isso é importante parabenizar a diretoria do Palmeiras e a do Corinthians, que estão trabalhando no sentido para que possamos ter o melhor de ambas as equipes na partida da próxima quinta-feira. Tão aguardada na Neoquímica Arena, repito, com uma vantagem ligeira, serena do Corinthians. Só para concluir, é brincadeira, é só uma piadinha, talvez sem graça, ok? Eu Não quase estou falando acreditei, sério. você não fala É que- lógico que eu acho incrível a parceria dos clubes para Legal, trazer os tá certo. jogadores. É claro que tá certo, tem que reduzir dividir custo, compartilhar gente. custo. Vamos pensar com a nossa cabeça amigos, de amigos, gestor. negócios à parte. E a guerra é Ah, você quinta-feira também, dentro de Silvestre, campo. fica vendo O problema Romero, em tudo. fez a brincadeira na federação. Foi, não sei quem é que Ah, estava não foi era o ele que Abel, fez que ele assim? fez lá. É isso aí, esse é o espírito. Não, não foi o Romero. Foi o Romero. Foi o Romero que fez na assim. federação, Ah, lá na muito entrevista legal. coletiva, né? A hora que acabou a Fez uma entrevista, poesia. ele fez uma Vamos dar uma olhadinha nessa notícia aí que bombou nas últimas horas, é isso mesmo, lá diretamente do Bola VIP, onde eles falam: Palmeiras tentará empréstimo de Emerson Royal em janela para Super Mundial de Clubes da FIFA. O lateral direito de 26 anos está retornando de lesão. O Alviverde buscará empréstimo na janela antes do Super Mundial, informou os setoristas. Bom, com 7 contratações já anunciadas em 2025, o Palmeiras ainda segue atento às transferências em busca de mais reforços para o treinador Abel Ferreira. A lateral direita pode render a chamada oportunidade de mercado. Emerson Real do Milan interessa ao Verdão. Segundo a apuração do setorista Diego Firmino, que cobre o dia a dia na academia de futebol, o lateral de 26 anos é o alvo do departamento de futebol verde. Anderson Barros tentará um empréstimo na janela de julho, porém o Palmeiras terá a concorrência do Galatasaray da Turquia. É o dinheiro dos turcos aí também. Conforme a reportagem, o Milan não se opõe a uma negociação do Royal, né? Cortado da lista do time no campeonato italiano. O contrato do lateral direito em Milão vai até o dia 30 de junho de 2028 e seus salários são altíssimos. Bom, Super Mundial da FIFA como isca para fisgar Emerson Royal. É bem verdade que o Emerson Royal está fora de ação neste momento e fora da relação do italiano, por causa de uma lesão sofrida na panturrilha direita em jogos pela Champions. A previsão é que ele volte a ter condições no fim de março. O Palmeiras, por sua vez, aposta na força do elenco de Abel Ferreira e do Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos em junho, para antecipar uma eventual contratação de Emerson, reforçando que a FIFA abriu uma mini janela para os clubes participantes, no certame em que se reforçarem para o torneio, do dia 1º até 10 de junho. Situação atual e trajetória de Emerson Royal na Europa: ele passou por vários clubes, foi contratado pelo Milan em agosto do ano passado, após o Milan pagar 20 milhões de euros ao Tottenham.
Até o momento, o Emerson Royal disputou 26 jogos pelo time italiano, sendo 22 como titular. Formado na Ponte Preta, Emerson ganhou destaque no Atlético Mineiro antes de rumar para a Europa, onde defendeu Betis e Barcelona, ambos da Espanha, antes de se mudar para o Tottenham, na Premier League. Beleza, turma? Essas são as informações aí do Verdão, essas notícias aí que a gente acompanhou do GE e também da Gazeta Esportiva, falando muito sobre essas previsões, quem que vai jogar, será que o Paulinho vai estar no banco, pelo menos relacionado, será que o Gustavo Gomes 70%, 80% consegue ser titular? Bom, são coisas que o Abel Ferreira tem que decidir. Eu colocaria o Paulinho pelo menos no banco, caso precise ele entre ali no final do jogo. Enfim, eu tô trazendo também essa informação aí do Emerson Royal. E coloca aí nos comentários, família Palmeiras, se seria uma baita contratação desse lateral direito. Lembrando que muito provavelmente é o último ano de contrato do Marcos Rocha e a gente precisa ir renovando este elenco. Beleza, turma? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.